Paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? Meus irmãos, se encontra em Mateus, capítulo 21, versículo 18 ao 22, amém? Cedo de manhã, a volta para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Amém? Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Peço perdão aos irmãos que eu enrosquei aqui, né? O tiverdes e disserdes. Tem vezes que a gente enrosca, né, meus irmãos? Mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Meus irmãos, o que Deus fala para nós em Mateus capítulo 21, versículo 18 ao 22, é sobre a figueira, né, que não dá frutos, figueira sem frutos. Quantos estão, né? Quantos estão como a figueira, né? De longe olhamos e vemos a folhagem bonita, uma figueira bonita, né? De longe, né? Olhamos e vemos, nossa, essa pessoa fala muito bem, né? Essa pessoa está nos caminhos de Deus, essa está nos caminhos certos, cheio de folhas como a figueira, mas infelizmente, meus irmãos, não tem frutos. Infelizmente, muitos estão sem frutos. Amém? Meus irmãos, está escrito na minha e na sua Bíblia. Disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. O que Deus fala para nós nessa data de hoje, meus irmãos, que nem toda a figueira, nem tudo que está falando em nome dele é que está no caminho certo com ele. Tem pessoas, meus irmãos, que perdeu a essência de Deus, perdeu a essência do Espírito Santo e resolveram trilhar o seu próprio caminho, suas próprias palavras. Amém? Muitas coisas que são ditas em nome do Senhor, não foi o Senhor e não é o Senhor que está dizendo. Amém? Por isso que sempre Deus manda eu falar aqui. Leia a Bíblia, medita na palavra do Senhor,
Entra em oração antes de ler a palavra, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele está do início ao fim. A todo tempo e toda a história Deus está em cima. Deus, por quê? Porque Deus é poderoso. Amém? Meus irmãos, pessoas não estão dando frutos, mas infelizmente tem muitos que estão cegos espiritualmente falando. Estão insistindo, como diz o velho ditado, estão dando murro em ponta de faca. Porque muitos não estão se ajuntando, mas sim estão se espalhando. E Deus chama os discípulos para pescar homens. O que é pescar homens? É passar a rede. O que é passar a rede? É jogar a palavra. A boa palavra do Senhor das verdadeiras Escrituras. Para quê? Para que se junte. Para que venha ser uma pesca grandiosa. Por que, meus irmãos, Deus está falando desta forma sobre essa figueira? Porque temos que ter fé, meus irmãos, em Deus, porque é Ele que faz acontecer. O papel dos discípulos era jogar a rede e fazer uma pesca maravilhosa. Amém? Então, o que a gente tem que fazer, meus irmãos? Jogar a rede uma boa isca. O que é uma boa isca? Uma boa palavra do Senhor, que está nas verdadeiras Escrituras, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Temos que se alimentar todos os dias para aumentar. Por que Deus deixou parábolas? Por que Deus deixou milagres escrito no livro sagrado, meus irmãos? Por que Deus deixou as obras que Ele fez, que Jesus Cristo fez, que sarou, que curou, que ressuscitou? Como está em Ezequiel, capítulo 37, ressuscitou ossos sequíssimos. Porque Deus deixou na Bíblia? Para alimentar a minha e a sua fé nele. Para que a nossa fé venha atingir o ponto que Deus quer. A ponto de nossa fé falar como Jesus falou: se a figueira não dá fruto, só tem folhas, que nunca mais nasça fruto em ti. E a figueira secou imediatamente. Se eu e você tiver fé, isso acontecerá, porque o nosso Deus faz. Não por mim e pelo seu poder, mas pelo poder de Deus. Porque é o que Ele faz com árvores que só tem folhas e não dá frutos. O que Deus quer falar para mim e para você: não se espante. Não se espante, porque Deus vai tirar árvores de cima dos altares que não estão dando frutos, que não estão obedecendo à voz do Senhor, que estão indo por caminhos que eles mesmos escolheu. Amém? O que Deus fala para mim e para você: não perca a sua fé. Creia somente naquele
que é grande, que é Deus do princípio do mundo ao fim do mundo e continuará sendo o Deus poderoso. Porque acima dele não existe outro Deus igual a ele. Ele é o único. O que Deus fala para nós e está nos avisando que muitos vão ser tirados do altar. Muitos vão perder as ovelhas que hoje restou, porque muitos foi que saíram da presença do Senhor, saíram da igreja por figueiras que só têm folhas e não dão frutos. De longe representa que tem frutos, mas quando chegamos perto, não tem os seus frutos, não ouve mais ao Espírito Santo e infelizmente quer fazer o que ele bem entender, quer falar do jeito que ele quer falar. Amém? Então, meus irmãos, isso é um aviso para nós cristãos que serve verdadeiramente a Deus e que estamos dando fruto para a obra dele. Porque temos que ser igual os discípulos. Os discípulos, por mais que foi perseguidos, por mais que foi espancado, existia o verdadeiro amor de Deus neles. E o verdadeiro amor de Deus tem que estar em nós, que somos discípulos de Cristo, que temos que levar a boa palavra, que temos que obedecer à voz do Espírito Santo e não de homens nessa terra. Amém? Porque homens, novamente eu falo, não vai te salvar, não vai me salvar. Homem nenhum vai te sustentar. Quem te sustenta é Deus, com saúde, com ânimo. Amém? Quem te sustenta e quem te pega pela mão é o só nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, deixa o recado que Deus está falando. Não se assuste se figueiras começar a murchar e sair dos altares, porque muito vai ser a limpa de Deus esse ano. Amém? Que você vá a uma igreja não para seguir pastores, missionários, mas vai na igreja para orar a Deus, para clamar ao Senhor. Amém? E faça de tudo para agradar o Senhor, nosso Deus, não a homens nessa terra, que são falhos, pecadores. Amém? E que muitas das vezes não sabem o que estão falando, porque cai no seu próprio entendimento. Amém? Que de hoje em diante Deus venha te dar sabedoria para seguir a Ele, temer a Ele. Amém? E não homens falhos, pecadores que tem na terra e homens que se acham, né, inteligentes, sábios, e estão trilhando seus próprios caminhos, como figueira que só tem folhas, não dá frutos mais. Amém? Que são como não ajunta mais. Eles simplesmente estão tão caído que eles estão espalhando, irmãos, espalhando os peixes de Deus, os filhos de Deus. Eles não conseguem mais ajuntar pessoas. Muitos vêm para perto, mas quando vê que só tem folhas, que é uma árvore que não dá frutos, se afastam. Amém? E tem muitos que vão sair de cima dos altares. Essa é a palavra de Deus de hoje.
para mim e para a sua vida. Não se assuste com figueiras que aos nossos olhos, nossa, é verde, linda, mas infelizmente para Deus não passa de uma figueira seca que não dá frutos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.